Muito bem, quem já teve focos de endometriose consegue engravidar? Com certeza. Na verdade, a endometriose é uma doença que a gente ainda sabe muito pouco. A gente já sabe bastante coisa, mas tem um monte de coisa que a gente também não sabe direito, né? Uma das teorias mais aceitas para explicar por que acontece a endometriose, que é a teoria da menstruação retrógrada, né? Fala pra gente que é o seguinte: o útero, quando a gente está menstruada, o útero vai contrair para expulsar esse endométrio que havia se preparado para receber o bebê, né, para esse endométrio sair pela vagina. É o sangue que a gente, né, perde ali na hora da menstruação. Quando esse útero contrai, as trompinhas, tem uma trompa de cada lado do útero, as trompinhas estão abertas, né? Então, pedacinhos desse endométrio vão sair pelas trompas e vão cair lá dentro da barriga. Quando a gente não tem predisposição a ter endometriose, a gente mata esse tecido e põe eles para fugir de lá, põe eles para fora. Quando a gente tem uma tendência a ter endometriose, justamente é porque a gente não consegue mandar esses pedacinhos de endométrio embora. Então esses pedacinhos de endométrio chegam, ninguém reclama com eles, eles vão ficando, e aí você menstrua de novo, vem mais um pouquinho, e aí eles vão crescendo. Toda vez que você menstrua, você produz hormônio, né? Você está ovulando e está menstruando, eles vão crescendo um pouquinho mais, daqui a pouco, às vezes, pode estar tudo colado lá dentro. Então é assim que normalmente acontece a endometriose pélvica. Tem gente que tem endometriose, por exemplo, em outros lugares, por exemplo, no nariz. Muito raro, né? Mas tem alguns casos descritos no mundo. Então toda vez que a pessoa menstrua, ela sangra pelo nariz. Mas essa não é a endometriose mais frequente. Quando eu falar de endometriose, então, estou falando de endometriose pélvica nesse caso, tá? Então, eu tenho para mim que todas as mulheres, ou talvez quase todas, ou muitas, têm foquinhos, né? Uma endometriose superficial talvez seja, assim, até de certa forma fisiológica, entre aspas, tá? O que é fisiológica? Parte do funcionamento normal do corpo. Às vezes caiu ali um pouquinho de sangue e o corpo ainda está colocando para fora. Então, se você faz uma laparoscopia no momento que esse número caiu ali, que cresceu um pouquinho, muitas pessoas podem ter esses foquinhos, às vezes pouquinho de endometriose. Não significa que você vai ter uma endometriose profunda, não significa que aquilo vai te impedir de engravidar, entendeu? Mas, obviamente, né? Na verdade, se você já está fazendo a cirurgia, é porque alguém suspeitou de alguma coisa. Se não foi de endometriose, foi para você ver alguma coisa da trompa, ou alguma coisa do ovário, alguma outra coisa. Mas não é porque você tem endometriose que você não vai conseguir engravidar. Como que a endometriose prejudica a gente de engravidar? De várias formas, né? A primeira e mais importante é atrapalhando e ferrando com as nossas trompas. Então, a endometriose, esses pedacinhos de endométrio, ao se instalarem lá dentro da nossa pelve e ao crescerem, funcionam mais ou menos como se fosse uma cola, as coisas começam a ficar grudadas lá dentro e as trompas também começam a ficar grudadas. Pode ficar o ovário grudado no útero, a trompa grudada não sei aonde, também tem o intestino por ali que também pode grudar. Então, fica tudo mais ou menos grudado. Essa é a principal forma que a endometriose atrapalha a gente de engravidar, atrapalha a nossa fertilidade. A segunda forma que ela pode atrapalhar é prejudicando um pouco a qualidade dos óvulos. Isso ainda é muito discutido, tem gente que acha que não tem nada a ver, tem gente que acha que tem a ver. De forma geral, a gente imagina que tem alguma coisa a ver sim em relação à qualidade dos óvulos, principalmente quando essa endometriose está dentro do ovário. Quando a endometriose está dentro do ovário, né? Um pedacinho de endométrio entra no ovário, cresce, lá dentro se multiplica esse tecido e forma o que a gente chama de endometrioma. Então, endometrioma é uma bolinha de endometriose dentro do ovário. Então, principalmente neste caso, pode haver prejudicar a qualidade dos óvulos naquele ovário, principalmente, em que essa bolinha de endometriose está, em que esse endometrioma está. E a terceira forma que a endometriose pode prejudicar a nossa fertilidade é prejudicando um pouco a receptividade endometrial, ou seja, os endométrios, né, os úteros, os endométrios de uma pessoa que tem endometriose, por algum motivo, que a gente também não sabe explicar muito bem qual que é, parece estar um pouco menos receptivo do que o endométrio de pessoas que não têm endometriose. Pô, não é difícil de entender, né? Você está tendo uma doença, essa doença acaba, né, prejudicando tudo ali dentro um pouquinho, entendeu? Então são várias frentes de trabalho dessa doença endometriose.